Bom dia, amigos concurseiros, sou o professor Robinei Stefanes, de Estratégia Educacional. Venho dar uma dica para vocês de administração geral para concursos públicos. Um tema muito importante dessa disciplina e fundamental são as funções administrativas. Vamos pegar primeiro um aparato histórico do estudo da administração, em que remete ao estudo de Frederick Taylor, a teoria da administração. Tá? Aí a gente parte um pouquinho, depois de Taylor, Fayol estuda a administração de uma maneira que ele institui 5 funções administrativas principais. São elas: planejamento, organização, coordenação, comando e controle. Eu tenho um mnemônico para ajudar a decorar essas 5 funções administrativas da teoria clássica. Vamos lá. PO, planejamento, organização, coordenação, comando, controle. Beleza? Vamos evoluir um pouquinho, a administração passa a ser estudada por outros autores e a gente encontra aí outra escola de estudo da administração, que é a teoria neoclássica. Uma visão nova dessa teoria clássica em que instituiu 5 funções. Na teoria neoclássica, agora são só 4 funções e isso cai muito em prova de concurso público. Presta atenção. Eu tenho um mnemônico para você decorar também as 4 funções administrativas neoclássicas. Pode crer, PODC. Pode crer, PODC. P, planejamento. O, organização. D, direção. C, controle. Vamos só lembrar primeiro a clássica, planejamento, organização, coordenação, comando, controle. Aí a gente vai para a neoclássica, são 4. Pode crer, P, planejamento, O, organização, D, direção e C, controle. Vamos conhecer um pouquinho da mais importante, que é o do pode crer, a teoria neoclássica. O primeiro é o P de planejamento. Ele diz que é um processo de definição de metas e escolha do caminho apropriado para atingir os objetivos instituídos pela administração. Então, o planejamento sempre vai estar ligado a objetivos e metas e o caminho e a forma como nós vamos alcançar os objetivos, ok? Então, nós temos aí, primeiro, planejamento. Mas não precisa só planejar, a gente tem que também organizar. Então, o administrador, para organizar, numa definição bem simples, ele diz que é um processo de dividir o trabalho e definir quais são as responsabilidades das pessoas. Então a gente institui os objetivos no planejamento e depois divide os trabalhos e define quem vai ter responsabilidade, quem vai ficar em cada setor, quantos departamentos vão ter dentro da organização. E ainda, a organização, ele vai distribuir os recursos dentro da organização. Tá bom? Então, planejamento, organização, agora a gente vai para a direção. Direção, galera, vocês têm que lembrar de 3 coisas que estão ligadas à direção. Vai sempre falar sobre comunicação, liderança e motivação. Então, toda vez que a gente falar de direção, a gente está relacionado a como gerir as pessoas, a como administrar as pessoas, manter as pessoas bem dentro da organização e as atividades possam funcionar sincronizadamente. Então vamos lá, na direção tem que ligado a 3 tópicos: comunicação, liderança e motivação. Ok, então a gente planejou, definiu os objetivos, organizou, distribuiu os recursos nos lugares corretos, a gente dirigiu, a gente fez a direção, se preocupou com as pessoas e como as coisas vão acontecer. Aí a gente vai para o último, que é o C de controle. No controle, pessoal, é um processo de verificação de como as coisas estão sendo feitas. O controle vai olhar lá para o planejamento, onde define qual é o caminho e quais são os objetivos. Aí o controle diz, está sendo alcançado ou não está sendo alcançado? Se estiver sendo alcançado, a gente congela as ações para que elas se repitam e os objetivos continuem sendo alcançados. Caso não, a gente volta a planejar para mudar, tentar aí sim atingir os objetivos da organização. Tá bom? Pessoal, essa é a dica de administração geral do professor Robinei Stefanes, de Estratégia Educacional.